dele ele tem uma resina. Então aqui pode, tipo, o alimento ele não gruda. E a média geral, hoje ela está em 49. Aqui os animais ficam do nascimento aos 30 dias. Então elas recebem essa TMR, que é fornecida no coxo também, sem a delimitação de consumo. Hoje a gente está com 100 e poucas vacas em lactação, oscila aí até umas 105, né? Um rebanho total de 210 animais, né, com as outras categorias. Então o lote de alta e primíparas recebem 3 tratos por dia. Aí, e a dieta é a mesma, né? Aqui também tem o sistema de aspersão, então agora elas estão no banho do meio-dia, então a gente limita o acesso delas às camas. Então a gente só faz o revolvimento com escarificador. E aí a cada um certo tempo, na medida que a gente vai identificando que a cama vai baixando o nível, a gente faz a reposição com serragem nova. Mas o manejo que eu fui descrevendo ao longo da propriedade não é o Fabrício que faz, são as pessoas que estão aqui com nós trabalhando, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estou na Agropecuária Nova Esperança com o Fabrício, gravamos com a Andresa, o Ranieri que nos convidou para vir para essa fazenda. E eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. É uma fazenda muito bem organizada, com várias placas, sinalizações, uma produção de leite muito interessante, um manejo diferente que vocês com certeza vão aprender muito nesse vídeo. Então, se você é a primeira vez que você está aqui, se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e um bom vídeo a todos. Então, eu sou a Andresa, sou formada em administração de empresas. Eu trabalho aqui desde a barriga da minha mãe, né? Então, eu cuido da parte da recria, mas já fiz todos os setores. Então, desde os 12 anos assim que eu já ajudo na atividade, né? Hoje eu sou sócia proprietária da fazenda, né? E a minha responsabilidade é a recria e o setor financeiro, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho do meu dia a dia para vocês, tá? Eu começo o meu dia sempre com o aleitamento das bezerras, né? Então eu separo o leite, venho, faço o aleitamento delas. E aqui basicamente é o meu setor. Então aqui eu tenho os berçários, né? Aqui os animais ficam do nascimento aos 30 dias. Então eles recebem todo o manejo de nascimento aqui, cura de umbigo, pesagem, colostragem, né? Elas têm todo um ambiente que propicia conforto, bem-estar para elas. Então todos os dias a gente repõe água limpa, a gente repõe comida limpa, a gente faz medição retal também delas para identificar possíveis doenças, né? E mais do que isso, a gente também procura controlar a umidade e temperatura em função das doenças respiratórias, né? Porque aqui na nossa região a gente tem uma amplitude térmica muito grande, isso propicia o desenvolvimento de doença respiratória. Então depois dessa fase elas vão para uma vivência em dupla, né? Então elas são criadas normalmente em duplas e para estimular consumo, para estimular socialização. E depois do aleitamento elas vêm para esse espaço, que é o espaço de socialização maior. E também é um espaço para adaptação do pós-desmame depois também, para elas não sofrerem tanto no período de transição do aleitamento para o desmame. Então é um espaço muito bacana, elas interagem, elas brincam. Nessa fase elas praticamente não têm acometimento de doença nenhuma, que o meu desafio maior é nessa, do 0 aos 30, né? E aí depois é só elas desenvolverem, crescerem e aí seguirem os próximos passos, né? Que é a cobertura e depois o período pré-natal delas, né? Para poder então assim chegar no primeiro parto, né? Então eu tenho dados muito bons, né? Tanto de ganho médio diário delas, né? Então o meu ganho médio do nascimento ao desaleitamento tá por volta de 1 kg, 1,1 kg. Então assim, tá rodando bem, tá indo bem, a gente tem protocolos assim bem determinados já, né? E procura manter o ambiente organizado, procura ter o ambiente desinfetado,
procura ter uma boa comunicação de setor, né, para o caso de eu não estar e a outra pessoa está assumindo, né, para poder rodar as coisas, né. Então a nossa equipe é bem alinhada, o que é um passo já bem grande, né, para chegar num resultado positivo também. E vocês podem olhar para elas e notar, né, que elas são bem cuidadas. Então, a colostragem, a gente procura manter um banco de colostro, né? Normalmente faz o enriquecimento do brix. A gente procura utilizar na primeira colostragem 30 de brix e ainda faz uma segunda colostragem para auxiliar, né? Isso tem resultado numa boa TIP, né? Na imunidade passiva tem tido bons resultados e mesmo elas ficando doentes, elas se recuperam muito mais rápido, né? Então a gente dá suporte também com a introdução de soro para facilitar, para dar esse aporte para elas se recuperarem mais rápido também. Então são feitas 2 colostragens, a gente trabalha com o leite de transição também por mais 4 dias depois da colostragem e aí depois elas entram por um leite adensado. A gente não usa mais leite descarte porque percebeu que de fato era muito custoso tudo isso, né? Então hoje a gente usa o leite comercializável adensado, né? Para 14 de sólidos. E é isso que elas recebem. Então do 0 aos 30 elas tomam por volta de 7 litros, depois reduz para 6, depois reduz para 4 e faz um desmame não abrupto, né? O gradativo. E elas sentem bem menos, elas praticamente não têm vocalização, nem nada. A água a gente fornece já a partir do 2º dia de vida e elas têm um consumo bem considerável de água nesse período. E a peletizada, o concentrado peletizado, nós oferecemos ele já a partir do 5º dia de vida, mas é mais para despertar curiosidade, né? A partir do 15º dia elas já vão tendo algum consumo, sabe, desse peletizado. Então a gente procura manter isso do 0 aos 30, né? Depois dos 30 aos 60 a gente entra com alguma coisa de volumoso, no caso é somente silagem de milho, né? Além do concentrado peletizado, água sempre à vontade, não é limitado o consumo de água, nem de concentrado, né? Então elas têm isso à vontade. E depois na fase do desmame, elas ganham uma TMR, que é a mesma TMR das vacas, né? Dentro da demanda delas para a idade delas. Então elas recebem essa TMR, que é fornecida no coxo também, sem a delimitação de consumo, é livre, juntamente com o concentrado. Então elas praticamente não têm vocalização, né? Porque elas têm a dieta completa, né? E os resultados dizem que está sendo positivo também, né? Porque o ganho médio diário delas está sendo bem satisfatório. Então a gente também utiliza muito de manejos preventivos. Então se faz vacinações para doenças respiratórias, procura fazer vacinação para reforçar a imunidade delas, né? Também se faz a mochação também, a gente procura fazer da forma menos indolor possível. Então se faz anestesia geral, se faz anestesia local, se aplica anti-inflamatório, se aplica também pomada cicatrizante, além do spray repelente, né, dos insetos, e se faz a manutenção, se faz a observação diária delas. E tá dando super certo porque elas não têm diminuição de consumo, então quer dizer que o resultado está sendo bem positivo também do manejo de mochação. Essa organização das placas, quais são as informações importantes que você coloca nessas placas e como então, isso ajuda? Basicamente o número do animal, né, a TIP dela e também a quantidade de litros que elas recebem por dia. Isso também é muito para identificar bezerras que estão doentes, então isso facilita essa comunicação entre equipe, né? Então, por exemplo, as bezerras com placa verde é porque elas estão saudáveis. As bezerras com placa amarela, elas precisam de uma observação maior, ou por estarem com febre, ou por estarem um pouco mais prostradas. E as de vermelho são as que estão em tratamento. Então essas bezerras a gente dá uma atenção maior para elas.
porque elas precisam que o tratamento seja feito da forma correta, né? Então isso facilita muito a comunicação, né? Além do mais, a gente tem o quadro também, né? Que a gente pode tá identificando essas informações. Então aqui a gente tem todas essas informações também contempladas para visualização de toda a equipe, né? Eu costumo anotar também as medições a medição retal delas, né? Então diariamente a gente faz essa medição e também da temperatura para tentar casar essas informações de doenças com o clima, né? Porque isso hoje está gerando assim, muita demanda de estudo, né? Em função de todas as doenças respiratórias que estão acontecendo. E aí a gente tem também algumas planilhas de cronogramas de atividade que a gente vai determinando, né? O que faz na segunda, o que faz na terça, o que faz na quarta. E a gente procura manter tudo higienizado, desinfetado, para que isso diminua, assim, erros, né? Na hora de tentar procurar achar o motivo do que está causando algum problema, né? Então, toda a equipe sabe que precisa ser feito isso, né? Eu tenho a minha backup, que também sabe todos os manejos que eu faço. E ela, inclusive, foi ensinada por mim também a fazer as coisas da forma que a fazenda procura fazer, né? Então, a gente procura ter o mínimo de organização, que isso facilita e otimiza muito o tempo. Hoje, nós somos em 7 colaboradores, né? Divididos na recria, no leite, na lavoura e no organizacional, né? Então a gente já tem, cada um já tem suas funções já meio pré-determinadas, né? E aí a gente procura sempre ter um backup, né? Entre um e outro, para no dia da falta de um, né? Já o outro poder substituir, sabendo executar as tarefas, né? Então a gente procura fazer isso. A placa, então, ela contém o tratamento que precisa ser feito, tá ali a via a dosagem de qual medicamento por qual via tem que ser feito, no turno que tem que ser feito e mais o tratamento, o suporte que a gente vai fazer, né? Então, no caso dessa, né, tá aqui os medicamentos, por quantos dias vai ter que ser feito, né, o turno. E mais o soro, né, a pasta probiótica que a gente dá também para facilitar a administração por quem for fazer. Então o aleitamento a gente procura respeitar sempre o mesmo horário, né? Nós utilizamos hoje de uma ferramenta muito importante que é o Milk Taxi, né? Então o que traz de benefícios esse equipamento? Ele faz a homogeneização da forma correta, ele aquece na temperatura necessária e ele ajuda a manter essa temperatura por um período de tempo, né? Então eu posso vir com ele até aqui, eu já administro direto, né, no balde com bico, que é o que a gente usa. Então ele já sai na temperatura correta, que isso é extremamente importante para a bezeira absorver tudo que ela precisa, né? E essa absorção ela tem que ser completa, né? Então oferecer no mesmo horário e nessa temperatura é bem importante, né? Então eu consigo administrar no horário certo, na temperatura correta, bem homogeneizado. E isso tem uma importância muito grande para o desenvolvimento delas, né? Então é uma ferramenta para nós hoje indispensável para o aleitamento. Ajuda no transporte, eu não preciso carregar balde, né? Isso para mim é muito importante porque eu carreguei balde por muito tempo, então graças, assim, com a ajuda de Deus a gente pôde, né, comprar essa ferramenta que auxilia muito. E sem falar na otimização de tempo, que eu levava meia hora para fazer, né? Hoje em 5 minutos eu aleito praticamente 20 bezerras. Então é muito prático, fácil, né? E ele é bem dinâmico, sabe? E é uma ferramenta bacana, né? Os estagiários gostam de estar aprendendo, né? E manuseando esse equipamento, né? Então desperta interesse, mas para mim hoje é uma ferramenta extremamente útil no desenvolvimento do meu trabalho. E para mim a saúde ergonômica também, né? Então, as camas elas foram projetadas, né, dentro do que o bem-estar animal pede, né? E aí a gente não quis deixar no chão porque a nossa região ela é muito úmida e é muito fria. Aqui no inverno é muito frio. Então, essa altura que elas têm é bem importante
para que não passe esse frio, né, que sai do chão. E ainda assim a gente procura manter uma boa cobertura de palha dentro da própria cama, porque isso evita também que o vento entre nessa parte inferior da cama e ajude a desenvolver alguma doença respiratória, né? Então hoje a gente tem esse manejo mesmo nos dias mais quentes, né? A gente está tendo máximas por vezes de 37 graus e mínimas de 13, 14 graus. Então isso é muita diferença e elas sentem muito toda essa amplitude. Então esse cuidado de manejo de berçário, ele é muito importante, né? Então a gente procura manter limpo, né? Mas muito mais do que isso, confortável, para garantir o bem-estar delas. Eu sou o Fabrício Valerini, aqui da Agropecuária Nova Esperança, no município de Vespasiano Corrêa. Então aqui a gente está entrando no galpão que a gente chama de lote 3, que na verdade é um lote de primíparas. Então esse lote é exclusivamente das primíparas, então a gente procurou, é um lote que a gente criou faz uns 2 anos e foi um dos manejos muito importantes, né, que a gente fez, que ele trouxe o fato de manejar esses animais de uma forma separada, trouxe um grande incremento, né, porque são animais que no meio dos outros, né, de múltiplos animais maiores, tem uma competição muito grande. Então ao longo da nossa conversa hoje, vocês vão perceber que os manejos aqui na propriedade, eles se baseiam em simplificar e buscar o manejo básico bem feito, né? Então esse tipo de manejo é bem característico nesse sentido, de ser algo muito básico, que às vezes a gente leva tempo para conseguir fazer, porque tem aquela questão de ter um lugar específico para isso, né? Só que é um manejo que ele traz muito ganho. Da mesma forma a gente vai ver daqui a pouco o lote pós-parto. Então às vezes a gente depende de criar um lote específico para esses animais, mas é um manejo que a lógica dele é muito simples, porque é algo que depende unicamente da fazenda. Então acho que essa criação de lotes, né, é algo que explica muito bem a nossa forma, a nossa filosofia de trabalho. De trabalhar, buscar sempre o básico, né, essas questões mais básicas, mas que vão trazer renda para a propriedade. É óbvio que vai trazer mais manejo, que vai trazer a rotina vai ficar um pouquinho mais complexa do que misturar todo mundo e tocar para frente, né? Mas se tu fazer um manejo assim e ele se pagar, sem depender de algo que vem de fora da fazenda, tipo, já está ótimo. E a gente percebeu, para nós é muito claro isso, né? Que esse tipo de manejo ele traz retorno e ele é indispensável. Então hoje as nossas vacas primeiras estão com produção aí que oscila de 46 a 48 litros vaca dia. Isso mostra que são vacas de primeira cria que estão produzindo muito bem. Para a situação delas, né, para o momento delas, elas estão respondendo muito bem aos manejos que a gente está proporcionando para elas. Ao lado a gente tem o lote pós-parto. O lote pós-parto ele é mais recente, a gente criou ele, foi em março desse ano. Foi um lote que a gente namorou ele há muito tempo também para conseguir achar um lugar para criar ele, porque não era um lugar qualquer que se poderia colocar elas. É um lote que ele é muito importante ele se criar, mas também não podia ser criado de qualquer forma, porque existe toda uma questão de espaço maior, ter maior conforto, ao mesmo tempo tem que ter toda a parte de aspersão, ventilação. Então exigiu uma certa demanda de investimento, mas foi outro lote que, da mesma forma que as primíparas, a gente percebeu um resultado absurdo. E nesse caso mais ainda, porque ele traz um ganho que é num período curto, no início da lactação, mas que vai refletir para toda a lactação da vaca. Então, se a gente consegue ganhar 2, 3 litros de produção na média desse lote, é uma média que ela vai ser reproduzida durante toda a lactação das vacas. Manejos que, de fato, que é nesse tipo de decisão que a gente tem que gastar nossas energias, né? A gente gasta um monte de tempo pensando em decisões ou buscando os melhores produtos para se utilizar, e às vezes a gente deixa de usar dedicar um tempo necessário para essa tomada de decisão que só depende de nós dentro da propriedade. Então hoje o lote pós-parto ela está produzindo, se eu não me engano, acho que uns 36 a 38 litros, com um DEL aí de 10, 12 dias. Então também para o momento delas é uma média muito boa. As vacas elas entram embaladas, né? Então aqui também, conversando com o Ranieri, a gente chegou à tomar a decisão de usar a colina
Atualmente a gente está ainda namorando o uso da metionina, porque esses produtos, esses insumos, né, a gente reflete muito antes de utilizar. A gente busca ter comprovação científica, o Ranieri auxilia bastante nisso, de ver se de fato tem resultados, se existe uma comprovação científica de que vai trazer resultado. E aí, havendo isso, digamos com uma confiança de que de fato vai trazer resultado, a gente passa a utilizar. E depois que começa a utilizar, dificilmente tu vai parar de usar, porque aí tu fica com aquele receio de que vai baixar a produção, de que vai perder, e aí às vezes acontece de que por coincidência algum outro fator de fato leva a reduzir, e aí tu, enfim, tu toma tu tem uma falsa impressão por causa de um outro fator, achando que foi por causa de um produto que tu deixou de usar. Ou da mesma forma, tu passa a usar e aí tem às vezes um incremento e que foi resultado por outro manejo aleatório, e aí tu dá esse mérito para esse produto que tu incluiu. Então a fazenda tem que fazer esses testes, mas não é, digamos, não é só com base nesses tipos de testes que a gente tem que tomar decisão. Porque aqui a gente não consegue isolar fatores, é difícil de ter essa clareza, né? Enfim, então nosso manejo aqui de pós-parto, ele é um manejo simples de modo geral, em termos de dieta. A gente hoje só usa só a colina a mais, né? Mas procura fazer um ajuste de dieta com base nas exigências dos manuais, né? Então fornecer um pouco menos de energia, fornecer mais fibra, incentivar ao máximo o conforto para elas consumirem o máximo de alimento, de matéria seca, para elas superarem bem esse desafio nesse período de transição e engrenarem muito bem, né, no momento que elas forem ou para o lote primípara, se for primípara, ou para o lote de alta, se for vaca de alta produção. Sistema de resfriamento, então a gente instalou, teve várias etapas dentro da propriedade. E antigamente a gente se achava, né, acho que quando no Brasil mesmo era muito recente a filosofia do resfriamento, a gente instalou, começou com só ventiladores que tinha no galpão lá de cima, né, que era o primeiro freestyle que a gente tinha. A gente só colocou um pouco de vento e achando que era o suficiente. Para aquele momento deu uma amenizada. Mas o resultado mesmo que a gente percebeu do resfriamento foi quando, através de uma consultoria, a gente fez como deveria ser feito, com base em orientação técnica. Aí a gente instalou o sistema de aspersão. Hoje tem aspersão em todos os galpões e principalmente na sala de espera. Nosso banho principal é a sala de espera. Então, atendendo a velocidade de vento de no mínimo 3,5, 4 metros por segundo, a altura adequada da linha de aspersão, que se não me engano deve estar em 1,80, 2,20, acho que até 2,20 se eu não me engano. Então todos os galpões têm essa estrutura. E é por isso que quando a gente pensou em criar o lote pós-parto, a gente primeiro deu toda essa estrutura para elas antes de trazer os animais. Senão nós ia tirar, hoje é tipo, inclusive pré-parto e vaca seca também tem sistema de resfriamento. É um sistema até melhor do que elas têm aqui, que lá é com linha dupla, né? Aqui só não é linha dupla porque a gente tem uma certa limitação por causa da reposição da serragem, que tem que entrar trator e tal. A gente acaba que não conseguiu fazer. Mas a gente consegue salvar esses banhos na sala de espera. Então as vacas, quando elas vão antes das 3 ordenhas, a gente faz 3 ordenhas, antes de cada uma das ordenhas elas tomam um banho de no mínimo 50 minutos, que é para dar um bom resfriamento delas, né, pelo menos essas 3 vezes por dia. E depois tem o complemento aqui no galpão. E ao meio-dia, não vai dar agora, às 10h30, a gente dá daí mais um banho, que é o banho do meio-dia, que daí acontece aqui no galpão mesmo. É automatizado, automático, isso. Aqui aí a gente só tem que vir e passar a cinta para fechar o acesso delas às camas. E como não tem a linha de aspersão nas camas, a gente tranca os canzis. E daí elas, no momento que elas entram, a gente empurra a comida, elas entram para comer a comida e aí elas ficam o tempo inteiro com a água caindo nas costas, né, para ir se resfriando. E elas se obrigam a ficar trancadas aqui recebendo água. Então, o manejo da cama, então, a gente faz diário, né, de arrumar as camas, e segundas, quartas e sextas a gente coloca cal. Dá em torno de 20 quilos, em torno de 1 quilo de cal por cada vez que vai colocar. E a reposição da serragem ainda é na verdade de uma vez por semana, mas a gente está
ajustando o manejo para conseguir fazer pelo menos 2 vezes por semana. Aqui a gente tem o trator que faz a reposição, ele é disputado aqui na propriedade, e aí às vezes a gente tem que colocar, daí não consegue. Então é o tipo de manejo que a gente ainda tem que ajustar na propriedade. A gente sabe que tem que repor de mais frequência, mas ainda não conseguimos colocar em prática como deveria ser. Aí da mesma forma que a gente faz o manejo das camas, quem vem fazer o manejo das camas faz o manejo da limpeza dos bebedouros também. E também toda vez que alguém entra no galpão, entra por meio das vacas, sempre corre o olho para ver se os bebedouros estão limpos, né? Você tem que trocar água. E aí uma vez por dia a gente esfrega, drena toda a água, esfrega e troca ela. E a pista ela é raspada com sistema de scraper, e daí ele passa várias vezes por dia, 4, 5 vezes por dia. A gente liga de forma manual, né? Porque ele é meio antigo, ele não tem um sistema que se ele travar ele desarma, então a gente liga quando a gente está por aqui manejando. E geralmente quando os animais vão para as ordenhas e em algum outro momento a gente vê que depositou mais dejetos, então a gente liga para fazer essa limpeza automatizada assim. Então assim, a nossa propriedade ela trabalha com leite há mais de 40 anos, na verdade, então são várias gerações. A geração dos meus pais e os pais da Andresa que começaram realmente a focar com atividade de leite, né? E aí a gente passou por um processo de sucessão familiar, reorganização da propriedade e tal. E então hoje na propriedade a gente reformulou a sociedade da propriedade, a gente trabalha, são 5 sócios, né? Incluindo os meus pais. E aí tem a Andresa, eu e o meu irmão, e mais então os 7 funcionários que a Andresa comentou. Hoje a gente está com 100 e poucas vacas em lactação, oscila aí até umas 105, né? Um rebanho total de 210 animais, né, com as outras categorias, mais alguns animais também de corte, que a gente usa alguns semes de corte para repasse, né? Uma área total, a gente planta em torno de uns 90 hectares de milho, então tem uma área excedente de milho, né? A gente procura trabalhar sempre com uma boa folga, porque embora agora nesses últimos anos tem dado umas safras melhores, né, de produção de volume, pelo menos de silagem, mas anos de seca a gente precisa de uma área muito maior para produzir a silagem necessária, né? Então anos bons a gente com 30 hectares são suficientes para a silagem, né? Mas aí como a gente produz o grão úmido próprio dentro da propriedade para utilizar na dieta, o grão seco também a gente colhe, armazena na propriedade e aí faz a ração dentro da propriedade, a gente compra os minerais e faz a mistura desses mix dentro da propriedade. Então a gente acaba tendo esse excedente de produção para utilizar de diversas formas, né, dentro da propriedade. Sempre tem pessoas de fora que vêm, sejam alguma rotatividade de funcionários, mas principalmente pelo programa de estágio que a gente tem, que recebe e sempre trabalha com uns 3 estagiários por vez. Então durante 3 meses, então dá uma rotatividade alta de pessoas que estão circulando pela propriedade. Essa comunicação ela é muito importante, porque toda hora tem pessoas novas, então para facilitar a rotina, para não ter que estar toda hora explicando onde é cada setor, né? Então a gente achou muito importante ter essa comunicação visual. Isso a gente puxou principalmente depois de que a gente fez o MDA lá da Clínica do Leite, que abriu muito a nossa cabeça com relação a essa organização, a organização dos sistemas como um todo, né? Do sistema, dos ambientes, da propriedade como um todo. E a gente percebe, é nítido que facilita a rotina dentro da propriedade. Então, o inglês porque já que vai fazer a placa, já coloca, porque nunca se sabe do futuro, né? Até para incentivar o pessoal a ver essas palavras, acho que hoje o inglês ele faz parte da rotina de todo mundo, né? E cada vez mais é uma língua que está tomando conta, né? E a globalização traz isso, né? Então acho que é importante a gente incentivar isso dentro da equipe e das pessoas que cruzam pela propriedade. Com relação então ao manejo dos silos, né? Então os silos é um dos setores que a gente fez bastante investimento nos últimos anos, né? Porque acho que hoje existem muitas pessoas que falam, né? Falam muito sobre isso, sobre o valor que existe embaixo de uma lona de silagem, né? Então a gente acabou fazendo investimento tanto pensando nisso, no valor que está sendo armazenado, mas também para facilitar o manejo. Antigamente a gente trabalhava com lonas, com terra para armazenar,
E eu acho que a terra é um dos materiais que mais conserva a silagem. Só que ela é difícil de manejar, então eu pego pessoas, a gente hoje deixou de ter tanta mão de obra familiar e é mais mão de obra contratada, então as pessoas tipo, não querem sofrer para trabalhar. Antigamente se era um negócio da família, as pessoas não davam tanta bola para isso. Então a gente foi evoluindo nesse sentido, buscando as opções que existem, os recursos que existem para facilitar o manejo também. Então o exemplo é essa lona que tem, essa manta, né, que fica por cima da lona com esses sacos de areia, esses gravel bags, que eles facilitam muito o manejo. Então tanto na hora do fechamento da silagem quanto na abertura, dá um aspecto de organização, de limpeza. Então é um investimento que você faz, mas é um material que vai usar por muitos anos, né? Só tem que cuidar muito na hora que vai tirar, o manejo que a pessoa que vai usar, para usar com cuidado, né? Para armazenar e não estragar. Mas é um investimento que você faz que depois você vai usufruir por vários anos. E ao mesmo tempo vai garantir dar esse aspecto de limpeza que te possibilita estar monitorando de forma mais próxima se o silo está bem vedado, se tem às vezes se começa a dar incidência de roedores, né, para te conseguir fazer o controle. Agora a gente está no final do silo de silagem, vai começar a transição hoje para esse outro silo, né? Essa fase da transição é uma coisa que o Ranieri cobra bastante também de nós. E às vezes na rotina a gente acaba relaxando um pouco, né? Mas é importante ter essas pessoas, né, que estão cutucando nós o momento inteiro para fazer. Acho que esse também é um bom exemplo do básico bem feito, sabe? Porque antigamente, até pouco tempo atrás, inclusive, a gente esperava acabar um silo para abrir o outro, que é o mais fácil. Tu nunca fica com 2 silos abertos. Mas de tantas pessoas comentarem, falarem da importância, vai entrando na cabeça do produtor de que, bom, se você fala um tanto é porque é importante. Então é isso que a gente procura, né, ir pegando e ajustando, e que a gente percebe que vai trazendo resultado. E que talvez antigamente a gente não percebia resultado porque eram médias mais baixas, mas hoje, quando a gente chega em patamares de médias mais altos, né, as vacas vão sentir. Parece que não, mas elas vão sentir diferença no cheiro, vão sentir diferença na fermentação da silagem, que para quem está carregando a silagem não vai perceber, mas para o animal que está lá comendo aqueles 35 quilos de silagem todo dia, quando mudar de uma silagem para outra vai perceber. Então são os manejos. Acho que a base de toda a produção de leite é o manejo bem feito, né? É essa rotina, e isso não quer dizer que nós somos perfeitos nisso, a gente tem N coisas para melhorar, né? Mas a gente tem que ter essa capacidade de reconhecer e de identificar e tentar correr atrás para melhorar, né? Porque aos poucos a gente vai vendo o resultado de coisas que a gente bateu a cabeça um tempo ou teve resistência em mudar, e quando a gente mudou, a gente percebeu que era um problema que tinha, que só com uma forma de agir diferente muda a realidade de algo, né? Outra questão que facilitou bastante o nosso manejo foi a criação dessas docas, né, essas baias de alimentos, que facilitou tanto pela organização e quanto pela rotina de quem está fazendo o trato dos animais, porque como a gente tem vários lotes, vários tratos, então a pessoa circula bastante, né, com o tratador para carregar os alimentos. Então é uma estrutura que garante uma armazenagem num ambiente adequado, sem umidade. A pessoa que vem carregar não tem barro, né, para misturar, para contaminar esse alimento, está no coberto. Então aqui a gente tem essas baias que são para caroço de algodão, para casquinha de soja, para o feno. Aí o feno a gente pica ele. Hoje a gente não usa feno para os lotes de alta, porque a gente está usando bastante pré-secado, né, e mais a silagem de milho num picado adequado. Então nos lotes de produção a gente só usa para as vacas do pós-parto. Para as demais não se utiliza, as lactantes, então vai só para pós-parto e pré-parto. Então o consumo de feno não é tão grande. E depois a gente vai dar uma passada também lá na sala de ração, né? Daí o depósito de farelo de soja que a gente usa é um mix, que ele tem a mistura de farelo convencional com farelo bypass. Então a gente carrega lá junto com onde carrega o concentrado, né? Esse pré-mix de concentrado com farelo de milho, carrega junto com o farelo de soja. Enfim, então acho que é uma estrutura que facilita bastante e dá também a possibilidade de se comprar os alimentos de uma forma mais barata. Ao invés de comprar às vezes em bag ou comprar em volumes menores, compra uma caçamba inteira
e aí dura por alguns meses e consegue barganhar o preço. As nossas vacas, elas são manejadas, né, em sistema confinado, né, todas elas em sistema confinado. A gente só usa algumas etapas da recria, a gente tem sistema a pasto. A gente está fazendo ajuste agora em manejo, em piquetes, né, para piquetes de jigs, para jogar algumas categorias, para aproveitar umas áreas mais de morro, de ladeira, que não tem como utilizar para lavoura, então a gente está ajustando para utilizar para algumas categorias aí da recria. E esse aqui é o galpão mais antigo, onde fica o lote de alta e lote de baixo, lote 1 e lote 2. É um galpão de sistema freestyle vazado, lá de 2000, foi construído. Então é um galpão que hoje ele tem uma série de limitações de medidas, né? Porque na época eram medidas diferentes, mas é o que a gente tem hoje, é o que a gente utiliza e tem conseguido trabalhar bem com ele, né? Mas ele está um pouco defasado nesse sentido, né? Espaçamento de camas e tal, mas estamos conseguindo se virar. E aqui também tem o sistema de aspersão, então agora elas estão no banho do meio-dia, então a gente limita o acesso delas às camas, então elas se obrigam a ficar na linha de coxo. Então, que nem eu comentei antes, é um banho que não é 100%, porque acaba que não tem espaço para todas, que elas têm os coxos nas laterais que não tem aspersão, mas a gente procura fazer dentro do possível, dentro do que a estrutura nos permite, a gente procura fazer e depois complementa o banho, né, lá naqueles banhos antes da ordenha, que são os banhos que a gente procura fazer daí de pelo menos 50 minutos, mas dá até um pouco mais, perto de 1 hora. Então, às vezes a estrutura limita um pouco, né? Mas é o que a gente tem e dentro do que a gente tem a gente procura fazer o possível, né? Então, o lote de alta e primíparas recebem 3 tratos por dia. Aí, e a dieta é a mesma, né? Então, como a dieta é a mesma, o vagão ele também não tem tanta capacidade de espaço. Então, a gente dividiu em 3 tratos, que por um lado é bom também, que daí é um trato a mais. E os demais lotes, então, são 2 tratos, exceto o pré-parto e novilhas, que daí elas recebem 1 trato por dia. E as demais de lactação são 2 tratos. E aí as dietas, então, tem a dieta de lote 1 e primíparas, que é a mesma, outra dieta é lote 2, dieta pós-parto, a dieta de pré-parto e depois uma dieta geral para as novilhas. Aí dieta de novilha a gente usa a sobra de coxo e mais silagens de trigo. Aí a dieta de vaca seca também é diferente, que a gente usa só silagem de trigo daí. E aí mais coxo, tem mais sal no coxo para acesso voluntário, só para dar esse fornecimento de mineral, né? E com relação a aproximar o trato, a gente procura aproximar sempre que possível, né? Então tem dias que fica um pouco mais corrido, a equipe está meio defasada, mas no mínimo na hora que vem fechar para o banho, na hora que vem antes delas subirem da ordenha, quando a gente finaliza o expediente, né, antes do meio-dia ou final do dia, né, toca o trato, então para que dê aí umas 6, 7 vezes pelo menos, né? Mas é variável conforme se tem mais pessoas, ele acaba vindo mais vezes. Quem cruza por aí tem um tempinho, acaba tocando mais. Em épocas que tem mais estagiário, a gente aproxima mais, que daí são pessoas que estão circulando a mais, então auxiliam nesse sentido, né? Então facilita mais. Mas a gente tem essa clareza de que quanto mais melhor, então a gente procura usar disso, né, de sempre que possível aproximar. Com relação então à produção e composição do leite, então a gente procura puxar leite dentro do possível, mas sem perder de mão, digamos, a parte de saúde e do rumo dos animais, né? Então, embora a gente não receba hoje de uma forma direta, né, por sólidos, a gente não abre mão de ter os sólidos um pouco mais altos, teor de gordura, né? Então hoje o lote de alta aí sempre gira, dificilmente baixa de 13,8, então 13,8, 13,9, às vezes até 4, depende, né? Nessa faixa, teor de gordura, de proteína 13,23, 13,25, nitrogênio Reico 13,12, 13,14, 13,15, conforme a variação dos alimentos também. Mas a gente procura levar mais ou menos, não passar muito disso, né? Daí para baixo. E a produção do lote de alta hoje estava em 56, 57, isso aí. Aí o lote de baixa, o teor de gordura gira em torno de 4,2, 4,3, é um lote que acaba tendo mais, o teor de gordura mais alto, né? Uma dieta menos rica em energia.
teor de proteína 13,6, 13,5, 13,6. E aí nitrogênio ureico um pouco mais baixo, né? 12, 11, 10, depende da época do ano. E a produção delas gira aí de 44, 46, 45, nessa faixa aí. As primíparas, a composição do leite teoricamente é o mesmo, porque a gente acaba não coletando separado a amostra de leite e a dieta é a mesma. Pós-parto também a gente não analisa o leite separado. As médias eu comentei lá embaixo, né, de primípara e pós-parto. E a média geral, hoje ela está em 49. Pico de BST, tipo, o cenário perfeito, né? Mas aí quando vai indo para o final do BST, acaba baixando um pouco. Aí chega aí nos 45, 46, nessa faixa. Então oscila aí de 45 a 49. Nesse período do ano, não é a média. A média do ano hoje deve estar, mas a média do ano deve estar nos 45, 46. Porque lá no começo do ano a gente não estava com a média tão alta. Agora que a gente está no nosso melhor momento do ano. Assim. Um fato importante, é legal de comentar, né, para compartilhar a informação. No começo do ano a gente estava com as médias mais baixas, aí chegava nos máximos nos 44, 45, né? E a gente teve nesses últimos 3 meses um divisor de águas, que foi uma fase de transição, que a gente vinha de uma silagem que era da safra passada, que era uma silagem do outro ano, né? Que é uma silagem que vinha de ano de seca, uma silagem com matéria seca extremamente alta, digestibilidade muito baixa. Ela até tinha amido, mas um amido menos digestível, né? Que era por causa das secas que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul. E quando a gente entrou para essa silagem de agora, que ela até está com um teor de amido mais baixo, mas uma silagem com a planta mais verde, com mais folha, né, e mais digestível, cortada no momento mais correto, mais adequado, a gente começou a melhorar a média, né? Só não melhorou tanto porque a gente ainda também tinha resquícios do ano passado, que a gente estava com também por causa da enchente, né? 2 cenários opostos, né? Então a gente teve a enchente lá de setembro, que afetou muito forte aqui na região. A gente ficou com um mês sem conseguir entrar nas lavouras, a gente tinha que colher um pré-secado em setembro, conseguiu colher ele só no metade de outubro, então atrasou mais de um mês o ponto de corte dele. A gente colheu ele porque precisava daquele volume de alimento, mas ele ficou muito passado, muito fibroso, e aí ele acabou perdendo muita qualidade. A gente teve que usar esse material, mas as vacas não deslanchavam em produção, sabe, e ficavam travadas. Aí quando a gente passou dessa silagem ruim, as 2 silagens de pré-secado e de milho ruins, para silagens boas, né, as silagens desse ano, aí a gente conseguiu chegar nos patamares de produção mais altos. Então só dessa mudança de tipo de alimento, né, de épocas diferentes, a gente subiu aí 4, 5 litros na média. Então é como se fizesse uma terceira ordenha só por causa da mudança do tipo de alimento que a gente tinha armazenado nos silos. São coisas que às vezes fogem do nosso controle, né, porque a propriedade digamos, é uma indústria a céu aberto, né. Aqui dentro do galpão a gente consegue manejar, resfriar as vacas e tal, mas o que vem da lavoura a gente fica à mercê do que acontece pelo clima. E a gente não tem área irrigada, que é uma região bastante declivosa, né? Não tem como irrigar as lavouras, então depende muito disso, do que vai chover por conta do clima mesmo. A gente estava conversando antes, né, sobre a questão estrutural de galpão, o galpão mais antigo, né? Então o coxo é um exemplo. O coxo ele é um coxo com um buraco, digamos, não lembro agora como é que chama, né? Mas ele é um coxo fundo, né? Que hoje ele não faria assim. Ele é um coxo que ele não deve, na minha opinião, ele não deve ser feito dessa forma. O coxo raso é melhor, porque ele facilita o manejo de limpeza e tal. Esse aqui é um coxo que ele fica cheio de cantos, né? A gente amenizou um pouco o problema dele no ano passado, acho que foi feito. Ele tinha um fundo dele muito ruim, até se quiser dar uma olhada aqui. A gente passou esses revestimentos e hoje o fundo dele tem uma resina. Então aqui o alimento ele não gruda, é uma tinta epóxi, na verdade. Fica uma camada aí de alguns milímetros. Então é um material que ele não deixa a silagem aderir. Então infelizmente não dá para usar esse mesmo material na parede. Então na parede é uma outra tinta que ela é menos, ela tem menor aderência, né, para sujar menos. Mas mesmo assim, eventualmente tem que lavar os coxos, limpar, né? Mas é um coxo que, se vocês olharem, ele tem muito mais canto, muito mais lugar para acumular sujeira, para grudar.
Então é um desafio a mais que a gente tem na propriedade e tem que ficar de olho, seguido lavar, né? Outro aspecto é a gente ficou de mudar os bicos dos aspersores, porque esses aqui hoje ele já não é mais o mais indicado, ele faz uma gota muito fina, acaba molhando bastante essa mureta, então acaba fermentando essa silagem que cai em cima do canzil, né? Então hoje a gente pode mudar para um bico mais grosso, né? Que forma a gota mais grossa. E aí tem outro investimento que nesse sistema aqui, como era um sistema já mais antigo de ventilação, a gente não mudou ainda, os ventiladores não têm inversor, então eles não baixam a rotação na hora que liga a aspersão. Então fica ligado direto o vento, quando liga a água, o vento segue na mesma rotação, na mesma velocidade e acaba jogando uma cortina dessa água para a comida. Então é algo que a gente precisa se organizar para fazer investimento, a gente não fez ainda porque é investimento mais alto também, enfim, são ajustes, né? E a gente vai, aos poucos, vai por ordem de prioridade, vai mudando, vai ajustando. Mas, enfim, nem tudo que você faz é o mais adequado, então é importante salientar isso. Para as vacas em lactação, a gente trabalha com o sistema freestyle. Aí o sistema, a gente tem outro galpão que é mais novo, né, que onde ficam as vacas secas, né, que são pré-parto e vaca seca, aquele período antes do pré-parto. E hoje também tem as novilhas, aí é um galpão do sistema compost. E aí por que a gente fez nesse sistema? Porque para essas categorias facilita muito o manejo, né? A gente sabe que, acho que todo mundo que trabalha, que conhece um pouco mais de sistemas de manejo, sabe que é mais complicado de manejar, complicado no sentido, deixa eu me explicar bem agora, mas não no sentido do trabalho diário. O compost tu consegue mecanizar mais o manejo dele, né? E já o freestyle, ele tem, como são baias individuais, então lá é um uso mais braçal, mais manual do manejo. Aqui já um trator consegue manejar praticamente, fazer toda a limpeza da pista, o revolvimento da cama, né? Então é mais mecanizado. E aí para essas categorias de pré-parto e vaca seca e tal, o conforto ele é melhor, a vaca fica mais livre, mais à vontade. Então a gente trabalha com esse sistema para essas categorias. Não tem questão também de tamanhos diferentes de medidas, né? Porque às vezes se é uma primípara, se é uma vaca, ou no caso que tem novilhas com idades diferentes, a gente não precisa se preocupar com o tamanho de baias, né? Se fosse o sistema freestyle. Porque aqui é só limitar o espaço que tu vai deixar para elas. Então com as molas a gente vai limitando isso com base na quantidade de animais que tem. Então é um sistema que a gente está muito contente, facilitou bastante, né? Depois que a gente construiu, no ano passado a gente criou também a baia de aparição, também é importante. Nem todas as vacas parem dentro da baia de aparição, porque depende de alguém vir aqui, identificar que a vaca está começando o parto e jogar elas para dentro da baia de aparição. Mas uma boa porcentagem a gente consegue fazer com que tenha o parto dentro da baia de aparição. Ainda mais que a gente tem a ordenha da noite, então durante mais horas do dia a gente tem pessoas circulando pelo meio dos animais e aí facilitando essa visualização para tocar os animais, para ter esse parto no lugar mais limpo, né, mais adequado, sem ter esse contato com essa seragem, que ela acaba sendo um pouco mais contaminada do que uma cama de feno, um feno mais limpo, né. Então assim, o manejo da cama ele é bem simples, até porque nessas categorias que não são de vacas em lactação, são vacas secas, o consumo de matéria seca delas por dia é muito menor do que vacas em lactação, então a produção de dejetos também é menor. Então a gente só faz o revolvimento com o escarificador e aí a cada um certo tempo, na medida que a gente vai identificando que a cama vai baixando o nível, a gente faz a reposição com seragem nova. E aí, então a gente vai monitorando isso ao longo de toda a cama, não só aqui nas vacas secas ou pré-parto, mas nas novilhas também, e a gente vai repondo isso conforme é necessário. E a pista a gente raspa uma vez por dia, tem um raspador específico para isso, né, que aí ele vem com uma lâmina, nessa lâmina tem uma borracha de pneu e vem raspando, então é com o trator mesmo que raspa. Aqui não tem scraper. E lá talvez esqueci de comentar, mas lá no sistema freestyle a gente faz o manejo de cama igual é feito lá no pós-parto e nas primíparas,
só que por ser vazado a gente não faz essa raspagem diária, o esterco vai caindo para baixo, né, naquele sistema naquela esterqueira que tem abaixo do piso das vacas. Mas lá a gente procura, sempre que possível, uma vez por semana a gente dá uma lavada, né, com uma mangueira de jato, né, para jogar aquele excesso de seragem, de esterco que tem por cima para manter o piso mais limpo. Às vezes não dá toda semana, daí joga a cada 2 semanas, enfim. Mas sempre que possível a gente faz essa lavagem também, essa limpeza. Mesmo sendo um piso vazado. Então assim, os silos, a gente tem aqueles silos lá de baixo, que eles são silo trincheira, né? Que a maior parte dos nossos silos são assim. E mais recente a gente começou a fazer esse sistema de silo bunker. Ele tem as duas extremidades abertas, né? A vantagem desse silo é que ele facilita o manejo, ele dá mais flexibilidade. E, por exemplo, tu pode ir acessando um material que ele foi, que no caso é de pré-secado. Então a gente colocou um corte de pré-secado, começou a encher ele da frente para trás. E aí depois, conforme ia tendo os cortes de pré-secado, a gente foi vindo e preenchendo ele. E aí, mesmo que aqui está com material que está mais com uma fermentação mais recente, que foi colhido depois, lá na frente a gente já está usando. Porque a frente de lá tem as duas frentes abertas, então a de lá, a ponta de lá está com material mais fermentado, a de cá está com material mais atrasado, então dá essa flexibilidade de manejo. Então em algum momento também a gente pode eventualmente trancar e usar aquela parte lá e emendar, começar a encher de novo na outra ponta e começar a usar desse lado, né? Então ele facilita nesse sentido. E aí aqui ao lado a gente tem o silo de grão úmido, aí a gente faz nessas linguiças, né? Não sei exatamente o termo técnico para esse silo, mas é tipo silo de linguiça. Então é uma empresa terceirizada que vem, a gente colhe nossas áreas, né? Terceiriza a colheita também, e aí depois a gente ensaca nesses silos de linguiça em torno de uns 3.000 sacos de milho, que é mais ou menos o nosso consumo anual de grão úmido. O diferencial dessa fazenda é que a gente conseguiu atingir números muito legais nela a partir do curso do Mike Hutchins. Costumo recomendar ele para todo mundo que quer trabalhar na área, que a gente consegue afunilar muito a dieta. Alguns anos atrás, nós falávamos em produções altas, em 3 ordenhas, de 40 litros, 42 litros. Hoje a gente está atingindo 50 litros em boa parte das fazendas. Fazendas com 2 ordenhas, 40 litros. Então são números muito expressivos. E isso eu acredito que o divisor de água tenha sido o curso do Mike Hutchins. A partir do novo NASCER, a gente conseguiu quantificar o balanço de aminoácidos com bastante precisão. A gente conseguiu trabalhar, já deixar de trabalhar com proteína bruta para trabalhar com proteína metabolizável. A gente já não trabalha mais com amido bruto, a gente trabalha com fermentação do amido. E isso tem feito com que a gente consiga diferenciar muito a qualidade da silagem, a qualidade da ração, quais ingredientes utilizar. A gente tinha uma dificuldade muito grande, por exemplo, quando era taxado um amido bruto de 26%, 28%, e por que algumas fazendas respondiam melhor do que outras? Hoje a gente sabe que existem algumas diferenças no tempo de ensilagem, a variedade de milho. Isso tem feito com que a gente consiga quantificar o quanto vai fermentar desse amido. E o quanto vai fermentar é o que vai nos dá a direção do quanto amido utilizar na fazenda. A gente tem hoje um pico de fermentação, uma taxa de fermentação de em torno de 20% mais ou menos, então a gente consegue trabalhar com bastante segurança, mesmo trabalhando com amido bruto mais alto. A gente consegue trabalhar com grão úmido na quantidade ideal, isso tem trazido bastante segurança e por isso a gente tem conseguido umas médias tão altas nessas fazendas. A gente consegue trazer saúde para os animais, ao mesmo tempo que a gente consegue exigir mais deles. Comentando um pouco ao longo do vídeo, né? A gente sempre pega na parte mais básica, no arroz com feijão bem feito e tal. E a gente sempre tem, né, na nossa equipe, né, a palavra constância. A gente tem buscado isso nos últimos tempos, né, de buscar a constância de todos os manejos. Isso só se consegue com uma equipe muito bem alinhada, né? Com as pessoas buscando dar o seu melhor, mesmo naqueles dias que não estão muito bem, às vezes aqueles dias que cada um com seus problemas particulares também. Então o sucesso de toda a propriedade e nós, né, também nesse sentido, né, é graças a cada pessoa que está dentro da propriedade, cada membro da equipe, cada colaborador
da nossa equipe que trabalha com nós, fazendo a sua parte bem feita. Não é o Fabrício, não é a Andresa, a gente está aqui só para ajudar, orientar cada um, mas o manejo que eu fui descrevendo ao longo da propriedade não é o Fabrício que faz, são as pessoas que estão aqui com nós trabalhando, né? Então as pessoas que fazem a ordenha, que vão cuidar, questão de mastite, né? Com uma vaca que tem mastite não vai comer bem, é lá na recria, pessoas que vão substituir a Andresa na recria, quem faz o trato. O trato é um dos mais desafiadores, né? Porque tem que ter o carregamento, né, dos alimentos todos os dias, né? Na mesma quantidade, cuidar para cada bolorzinho. A pessoa olhar um bolor, né, que tem lá no meio da silagem, fechar o olho e carregar, tipo, já perde a constância, já começa a prejudicar. Alguma vaca vai comer aquilo e vai ficar mal, né? Vai baixar a produção. Então esse é o detalhe, é uma equipe que entenda, né, a importância do seu trabalho dentro, né, da sua posição dentro de uma engrenagem como um todo, e se uma dessas pessoas falhar, vai dar problema. Então aqui é a garagem de máquinas e aí anexo à garagem de máquinas a gente tem esse silo, que ele é um projeto da Emater, não sei se existe em outros lugares do estado, mas aqui no Rio Grande do Sul está sendo bem comum em propriedades familiares, que ele é um silo que ele permite, né, tu armazenar os grãos colhidos pelo produtor dentro da propriedade. Então a gente faz a colheita, passa uma pré-limpeza e joga ele úmido dentro desse silo, e ele tem um ventilador potente que ele acaba pegando o ar natural, a temperatura natural, né, e vai jogando e ele vai desidratando esse grão até chegar aí com 14% de umidade, que é a temperatura, menos de 14 ou menos, né? Que é a temperatura de armazenagem. E aí esse milho a gente depois tem que fazer todo o manejo de expurgo e tal, fazer controle de pragas, né? E a gente vai usando esse milho ao longo do ano, tira por essa rosca, aí leva lá para cima, passa por um moinho e vai fazendo a mistura. Então na sala de ração a gente tem um misturador, uma balança misturador de 500 quilos, então a gente faz umas 5, 6 misturadas por semana para vacas em lactação. Daí que é basicamente o núcleo mineral, bicarbonato, óxido, mais sequestrante. Daí depois tem alguns outros aditivos, no caso de pós-parto e pré-parto, a colina também vai no pré-parto, né? Alguma coisa de levedura e tal. E aí facilita essa mistura dentro da propriedade. E aí esse uso desse milho que talvez ele ia ser comercializado num preço mais baixo, ou nós ia ter que comprar ele num preço mais alto. Então a gente aproveita que tem esse excedente e utiliza dentro da propriedade.